Começa agora o programa Caderno Digital. Olá, obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no Caderno Digital, o programa de entrevistas da Rede TVTech, em parceria com a TV Câmara Jundiaí. A gente traz bastante informação diferenciada aqui no Caderno Digital, com entrevistas informativas, prestação de serviço, também com orientações para uma vida melhor, mais saudável, curiosidades, enfim. De tudo você vê por aqui. E vê também nas nossas mídias sociais, basta procurar por TVTech Jundiaí, tudo junto, e você encontra a gente lá no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. No programa de hoje, o tema é nutrição. Eu convidei o Caio Marcondes, é nutricionista. Caio, seja bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Obrigado você, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Caio, você é nutricionista e trabalha mais voltado para a área de nutrição esportiva e também nutrição estética? Sim, eu formei em nutrição, uns 2 anos depois eu fiz especialização na nutrição aplicada à estética, que é mais aquela parte, mais mulher geralmente, homem também está bastante interessado em estética hoje em dia, mas o público feminino é maior, tanto em consultas em geral, que vem querendo diminuir a parte de celulite, quedas de cabelo, problemas de pele, como acne. Então, foi mais voltada essa especialização mais para essa área mesmo de estética, de emagrecimento também, acaba entrando numa parte estética da pessoa. E além da parte estética, também eu fiz a especialização em nutrição esportiva, que eu fico mais entre os dois tipos de público. Assim, acredito que um pouco mais esportiva, que é mais comum, mas tem bastante gente que procura nessa parte de estética também. Então vamos falar da esportiva, né? Já que é mais frequente a procura. Como é o trabalho de nutricionista voltado para a área esportiva? Vai uma pessoa lá, nem que não seja um atleta de competição, mas que curte praticar uma atividade física diariamente, uma coisa mais puxada, mais pesada, e precisa ter uma alimentação complementada, diferenciada? Olha, tudo varia. Na nutrição eu falo que tudo depende, né? Há diversos tipos de atividade física, tem pessoas que querem melhorar o rendimento, são atletas amadores, assim, a maioria são os atletas amadores ou praticantes de atividade física, mas, por exemplo, para um ciclista, a demanda nutricional tem que ser diferenciada do que uma pessoa que só pratica atividade física na academia, um atleta que faz polo aquático, que faz natação. A demanda tem que ser também diferenciada. Cada equipe, a intensidade da atividade física também varia de acordo, varia o tempo, a intensidade, então tudo meio que depende. Daí cada a gente tem que pensar um método diferente, tem que ver a rotina da pessoa, adequar a alimentação pós-treino, pré-treino, durante o dia, mas tudo meio que depende também da intensidade mesmo da atividade física da pessoa, o que ela faz. Então é um trabalho bem personalizado. A nutrição tem, óbvio, hoje em dia você acha dicas por aí, você consegue ler bastante coisa, mas o que a gente sempre fala mesmo tem que ser um trabalho individualizado, não adianta, não existe aquela dieta. Olha, tal pessoa come isso, isso e isso. Então eu vou comer isso, que eu vou conseguir a mesma coisa que ela, o mesmo objetivo. A nutrição é uma coisa bem individualizada, por isso que a gente até é meio contra esses pessoal de internet que fica jogando um monte de dica por aí. E muita gente acaba indo, né, nessa onda de ver tal coisa na internet, acha que geral pode ter problema de saúde se ingere tal alimento. Então, a nutrição mesmo é uma profissão nutricionista que tem que ser individualizado mesmo. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo, a rotina de cada um, tem que ser uma coisa bem individualizada. E para conhecer melhor esse seu paciente, antes de prescrever ali uma dieta, você precisa pedir algum exame ou basta perguntar sobre os hábitos, as alergias e o dia a dia? Olha, depende do caso. A consulta dura em média de 45 minutos a 1 hora. Eu tenho uma ficha de anamnese, faço alguns questionamentos, rotina, alergia alimentar, alergia a algum medicamento.
Se necessário, a gente pede alguns exames bioquímicos para ver como que está os níveis de saúde da pessoa mesmo, e daí monta algo em cima daquilo, do que a gente investiga na pessoa, né, aquela 1 hora na consulta, através de alguns exames que pode pedir, mas geralmente, por uma boa anamnese, já consegue ter um padrão bem bom para já conseguir fazer um acompanhamento da pessoa. Só se caso ela fala, estou sentindo muita fraqueza, daí você pode pedir alguns exames. Às vezes pode estar com uma anemia, ela nem sabe, mas basicamente, assim, geralmente em uma consulta, fazendo as perguntas, a gente vai tentando tirar o máximo de informação, já dá para ter um parâmetro bem bom. E quais são os principais erros dos atletas, sejam profissionais ou amadores, antes de ter uma orientação profissional? Olha, a maioria, principalmente praticantes de atividade física, porque todo mundo quer emagrecer, todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas querem emagrecer e ninguém quer perder a massa magra, né? E daí, através de ver as coisas online, de ver dicas assim, muita gente que faz até uma atividade intensa, por exemplo, o CrossFit, chega no consultório já tirando o carboidrato da alimentação, mesmo antes do treino, e o carboidrato, querendo ou não, ele é a melhor fonte de energia para a atividade física, ajuda a manter a massa magra, durante a atividade física ela vai mantendo os níveis de glicogênio e evita o catabolismo, né? Evita a perda de massa magra. Então, uma estratégia muito errada e muito comum é a pessoa que corta o carboidrato, faz uma dieta só com proteína, e daí acaba diminuindo o rendimento no esporte. Diminuindo o rendimento, a pessoa treina pior, vai ter um gasto calórico menor com esse treinando pior, e daí acaba que dificulta até no emagrecimento. Então, o erro mais comum mesmo é o carboidrato, mas por isso que eu sempre falo, não tira, vai fracionando durante o dia, antes da atividade física principalmente. Tem estratégias, né? Uma low carb, que é bem usada hoje em dia, que reduz o carboidrato, mas para quem treina, para quem faz atividade física, eu sempre coloco o carboidrato na pessoa e a pessoa acaba emagrecendo mesmo. Mesmo eu tenho pacientes que comem pão francês antes do treino, que é o vilão hoje em dia, que muita gente vou fazer dieta, tira o pão francês. E ele emagrece muito, consegue fazer o emagrecimento, que é o objetivo, e melhora o rendimento também, mantém o rendimento, então dá para adequar. Tem que ter bom senso também. Não adianta você tirar um pão francês que você gosta, que te dá prazer, e comer 3 quilos de batata doce ou de arroz integral. Porque a dieta não pode ser uma coisa ruim, né? Senão a pessoa, beleza, vou dar aqui para você só batata doce e frango. Você, por exemplo, vai conseguir ficar por muito tempo comendo isso, já acho que ninguém conseguiria. Um ou outro, só aquela pessoa que é muito focada, muito radical, mas eu vou adequando, eu vejo, a pessoa já está acostumada a comer isso, ela já pratica isso, ela vai conseguir gastar. Eu tento variar o máximo possível a alimentação, eu não fico só no frango, na batata doce, que são os alimentos que o pessoal entra em dieta e já quer comer só isso. E tanto que a batata doce em excesso vai acabar engordando também. Porque é carboidrato também. O carboidrato, óbvio, o carboidrato integral, com mais fibras, são mais ricas rica em fibra, vitaminas, minerais, mas dá para emagrecer comendo pão francês, arroz branco, batata normal. Isso é o que eu tento falar para todo mundo, que é bem tranquilo também. E fica mais barato. Fica. Porque é do dia a dia mesmo. Isso é outra coisa que muito paciente vem com dúvida, né? Antes da consulta, às vezes, antes de perguntar a consulta, o valor, ele já chega, eu vou gastar muito, é caro fazer dieta, que muita gente acha que é caro fazer uma dieta, né? Mas fazendo uma dieta com comida de verdade mesmo, sem ficar comprando invenções, assim, não invenções, mas os Goji Berries da vida, não precisa, óbvio que é uma fonte de vitaminas, antioxidantes, mas com arroz, feijão, fruta, carnes mais magras, frango, você consegue emagrecer também gastando bem menos do que
se for comprar algum produto industrializado, por exemplo, que acaba gastando mais. Muito bem, estamos começando bem nossas dicas, nossas orientações aqui de nutrição com o Caio Marcondes, porque agora nós vamos para o intervalo e voltamos já já para o segundo bloco. Até mais. Caderno Digital de volta depois do intervalo e fica ligado que hoje a gente está com dicas de nutrição. Eu estou com o Caio Marcondes, nutricionista. Ele trabalha bastante na área esportiva e de estética. A gente está falando mais sobre a área de esportes. Agora, Caio, você estava falando a respeito de internet, né? Instagram, Facebook, bastante o Instagram. Hoje tem dicas de blogueiras, sim, né? E eu mesma já vi algumas vezes. Você pratica atividade física, então você acorda e faz um café com óleo de coco, que vai ser sensacional. Nunca experimentei, mas muita gente deve entrar nessa. É bom mesmo? Olha, o coco, o óleo de coco, é um alimento bom, mas é o que eu tinha falado da batata doce, por exemplo. Em excesso, ele acaba fazendo mal, porque ele é gordura, é um alimento rico em gordura. E em excesso, tudo acaba fazendo mal. O que ele entrou na moda foi porque ele estava sendo usado para emagrecimento. E para emagrecimento como fonte de energia. O carboidrato é uma fonte de energia muito melhor para ir na academia, para fazer um esporte. E ele, para ser usado como emagrecimento mesmo, eu não acho uma opção viável. Assim, eu prefiro muito mais ter uma fonte mais tradicional de um carbo antes do treino, que você vai treinar melhor e ter um rendimento melhor, do que ter um óleo de coco, por exemplo, que a gordura não é uma das melhores fontes para você ter um rendimento bom no treino. Então, eu ainda prefiro da nutrição mais tradicional, que tem mais embasamento científico em cima, de melhor rendimento, que seria mais o carboidrato mesmo, do que o óleo de coco. Uma outra curiosidade que eu tenho, que eu também vejo muito, antes do treino você faz um omelete só com as claras, e aí você vai jogar as gemas fora, vale a pena? A gema é onde está a maior quantidade de nutrientes do ovo. As claras é a albumina, é a proteína mesmo dele. Dá para fazer com os dois, não precisa só tirar. Também eu não sou daquele nutricionista que vai indicar para a pessoa comer 20 ovos por dia, comer ovo o dia inteiro. Se for comer um omelete antes do treino, comer depois, durante o dia, tranquilo. Dá para fazer com a gema, que ainda é rico em vitaminas. Não precisa ser só a proteína. Então, dá para fazer com os dois, dá para ter um equilíbrio de manter a gema. Quem gosta e tem que ficar tirando a gema do ovo, dá para manter, sim. E aqueles suplementos de proteína tão conhecidos, são indispensáveis mesmo para quem treina? Depende do caso, mas a maioria das vezes, para praticante de atividade física mesmo, ele é bem dispensável, porque o que eu costumo fazer assim com o whey protein é uma pessoa que, para facilitar, seria uma suplementação, por exemplo, a pessoa... Eu costumo fracionar a quantidade de proteínas durante o dia da pessoa, e o whey protein é uma boa fonte de proteína. Eu não sou daquele que vai falar, imediatamente depois da academia você precisa tomar whey. É muito melhor, através da alimentação, ou dependendo da alimentação, pode ser um whey, caso não tenha... Eu estou no lanche da tarde, eu estou sem uma fonte de proteína, não tenho nada para comer, mas tem um whey ali para facilitar, bato na shakeira rapidinho. Mas a maioria das vezes a pessoa malha, vai na academia, fica 1 hora, conversa 40 minutos, malha 20 minutos e já acha que tem que tomar um whey depois da musculação. Mas dá para adequar na alimentação mesmo, mas tem casos de atletas que é difícil chegar, a pessoa tem que comer muito o dia inteiro, então o suplemento entra nessa parte do atleta mesmo. Mas através da alimentação a maioria das pessoas consegue chegar no nível de proteína indicado, sim. Agora já entrando um pouco nessa questão da nutrição
estética, porque eu acho que isso vale para ambos. A gente não vai citar nomes, né, mas existem grandes marcas que vendem shakes dietéticos, são vendidos pelos coaches da vida saudável, e muitas vezes a pessoa toma por um período e consegue realmente perder peso. Mas em que momento que essa situação se reverte e volta aquele peso ou não é bom para a saúde? Eu também não sou a favor de trocar alimentação por shake, porque o ato de comer é uma coisa que até uma vida social, jantar com os parentes, jantar com a namorada. Então, trocar o shake, você até consegue emagrecer por um curto período, mas é o que eu estava falando também para manter por muito tempo. A mastigação dá mais saciedade. Então, eu sou meio contra também essa parte de shake. Eu sempre gosto de comida, melhor quantidade, dar uma adequada, mas é muito melhor. Você consegue ir muito mais saudável, para mim, a parte de comida mesmo, do que ficar tomando shake. Tem gente que deixa de sair com os amigos porque está de dieta, tem que tomar o shake, lá vai comer alguma coisa. Então, e você até consegue emagrecer, mas depois volta e acaba engordando tudo de novo ou muito mais. A não ser que você fique tomando pro resto da vida. E aí tem prejuízos para a saúde, sim, né? Já tem bastante estudo falando de problemas para o fígado através de alguns shakes, mas... E o efeito sanfona é pior do que se a pessoa se mantém gordinha por muito tempo, que o efeito sanfona, às vezes, medidores de saúde são piores em pessoas que têm o efeito sanfona frequentemente, que a obesidade é uma inflamação. Então, a pessoa engorda, o organismo inflama, a pessoa emagrece. Engorda, emagrece. Então, fica inflamando e para, inflamando e para. Até para o organismo é pior isso do que uma pessoa que se mantém mais gordinha por um tempo, nos medidores de saúde. Não que seja interessante também ser gordinho mas se está bem de saúde, se consegue ter hábitos saudáveis... É menos pior. Menos pior do que ficar nesse efeito sanfona sempre. E nessa parte de estética, você falou, né, que a maioria vai mesmo em busca de emagrecimento. Mas existem aqueles casos de pessoas que têm dificuldade de ganhar peso e se incomodam com a magreza excessiva? Tem bastante. E o fato de ganhar peso a pessoa tem que ter bastante paciência, que é um processo lento. A alimentação tem que ser bem adequada, tem que comer mais durante o dia, até a ingestão de proteína pode ser um pouco maior, não pode tirar o carboidrato. E é muito mais fácil a pessoa que quer perder peso do que o ganho de peso, o ganho de músculo, geralmente, que a pessoa quer. Então é um processo mais lento, mas com paciência sempre dá para ir chegando pelo menos aos objetivos. Mas chega bastante gente também que quer ganhar peso, e muita gente chega, eu quero ganhar músculo e perder gordura, né? Que é bem comum também. Então tem que ser uma alimentação bem para a pessoa, para a rotina dela, bastante individualizada mesmo, e ela tem que ter paciência, que não é de um dia para o outro que ela vai ganhar peso, vai emagrecer. Geralmente demora quanto tempo para ver os primeiros resultados? Olha, emagrecimento depende da pessoa. Então, é porque perder peso é mais fácil do que perder a gordura, né? Perder peso, você cortando o carboidrato, você perde bastante líquido, desincha e perde o peso. Mas perder gordura mesmo, mas vai muito de organismo, vai muito de pessoa por pessoa. Mas eu geralmente marco a consulta e um retorno com a pessoa em 30, 40 dias. E muita gente já tem resultado bom nesse período. Bom saber. 30, 40 dias. Eu imaginava que fossem assim uns 3 meses. Não, óbvio que quanto mais tempo, melhor. Mas tem pessoas que em um mês ainda não foi tanto, mas em 3 meses seria, com certeza consegue ver mais resultados, se a pessoa conseguir manter, mas em 30, 40 dias já dá para ver um resultado. Estou gostando de saber. E você, está gostando também? Vamos se cuidar, né? Eu acho que isso é muito importante. E vamos também para o intervalo, que a gente volta já.
Caderno Digital sobre nutrição está de volta. Tenho mais uma pergunta para o Caio. Hoje eu estou tirando várias dúvidas com ele. Se desse para a gente pegar perguntas de quem está em casa ou vendo pela internet, seria bem legal. Mas por enquanto vocês vão ter que ficar com as minhas dúvidas. Caio, é verdade que deixar de comer carboidrato à noite, não deixar de consumir carboidrato, mas à noite, antes de dormir, ajuda a se manter em forma? Isso é uma coisa que 90% das pessoas têm essa dúvida. O emagrecimento, num todo, é uma diminuição de ingestão calórica durante o dia e a quantidade que você consome durante o dia. Então, você até pode consumir à noite, óbvio, não vai consumir uma quantidade exagerada, mas está liberado um arroz e feijão à noite, numa quantidade ok, uma batata, alguma coisa. Dependendo do que você comeu durante o dia todo, você consegue ainda manter consegue o emagrecimento, consegue sim emagrecer comendo carbo à noite. E aquela pessoa que quer muito perder um peso para a calça jeans fechar, porém ela não consegue deixar de comer um chocolatinho ou uma sobremesa? Isso é bem comum também. Uma estratégia que tem bastante estudo mostrando para diminuir a vontade de comer doce durante o dia, principalmente à noite, seria aumentar a quantidade de proteína no café da manhã. Então, quando vem aquela pessoa que adora um docinho à noite, já todo dia come, eu tento dar uma aumentada de proteína, entro com até um trabalho com fitoterápico, dá para trabalhar, que diminui essa compulsão por doce, que é bem usado há muito tempo também e tem como eu posso dizer, resultados bons. Mas são estratégias assim, aumenta a proteína, de manhã alguns fitos, ou se a pessoa não quiser fito, você consegue fracionar a alimentação dela durante o dia, para ela não ter diminuir muito a glicemia dela, para daí ela vai querer algo calórico. Mas há algumas estratégias que dá para inserir durante o dia. Existem as pessoas que descontam suas frustrações na comida, assim como tem gente que faz compras em excesso, se enrola no cartão de crédito, ou com pessoas que não conseguem parar de fumar. É um certo tipo de compulsão. Sim. Nesses casos, você indica uma terapia? Você já teve paciente que não conseguiu mesmo por conta dessa necessidade de comer? Olha, compulsão... O hábito nessa compulsão de descontar na comida é bem comum também. Eu tento falar para a pessoa, ao invés de comer alguma coisa, se distrair, depende do horário também, mas dá uma caminhada, passeia com o cachorro, brinca com os filhos. Mas é óbvio que tem casos que não é só o nutricionista que conseguiria resolver. Então, sempre trabalhar em equipes de saúde, com psicólogo junto, pode ser uma opção, dependendo do caso. Mas tem muita gente que é difícil fazer esse controle, que tá na cabeça da pessoa mesmo, aquela compulsão, ela precisa de um doce. Daí tem paciente que consegue ficar um tempo sem, mas aí liga para mim, olha, doutor, eu não conseguia, hoje eu enfiei o pé na jaca, como eles falam, né? Ou acordei de madrugada, ataquei a geladeira. Isso. Mas tem algumas estratégias também, mas... Tem casos que, óbvio, não é só com o nutricionista, mas mudando a alimentação da pessoa, aumentando o aporte de vitaminas, de minerais, melhora a disposição dela e muitas vezes dá uma diminuída nessa compulsão. Então, às vezes a pessoa come só um tipo de alimento, come pouca vitamina, pouco mineral, e daí acaba tendo essa vontade excessiva, essa compulsão. Então, equilibrando bem as vitaminas, minerais, a alimentação balanceada, equilibrada, diversificada também, dá para dar uma equilibrada nisso, mas tem casos que é complicado. Com certeza, né? Assim como eu falei, parar de fumar ou todas essas coisas que a pessoa acaba pegando aquele hábito, pegando aquele vício, né? Acaba sendo um vício por comida. Mas você falou de fitoterápicos, né? Quais são os fitoterápicos indicados para alimentação balanceada, correta, para você ter um emagrecimento, um ganho de massa? Então, fitoterápico tem diversos. Eu utilizo em média, assim, para diminuição de vontade de doce, tem a gimena silvestre, que é uma planta utilizada há muito tempo, o colbo também,
eles usam até em spray, tanto que pessoa que tem compulsão pode usar, faz um spray, borrifa na boca, tá com vontade de doce, dá aquela borrifadinha, daí o doce fica com gosto bem ruim e a pessoa não consegue, mas o gosto fica muito pior e acaba diminuindo a quantidade, mas trabalhar em cápsula ele também diminui essa vontade. Tem a grifônia, que é uma outra planta, que ela é precursor de serotonina, que causa bem-estar, então diminui a ansiedade, diminui a compulsão, que eu trabalho bastante. Daí depende do objetivo da pessoa. O fito é uma coisa bem individualizada também, é uma coisa que não é qualquer um que consegue indicar, porque tem reações adversas, tem que estudar bastante, mas tem diversos tipos, são inúmeros. Daí depende do objetivo mesmo, se a pessoa quer emagrecer, se quer ganhar massa, se quer diminuir celulite, daí vai de cada pessoa mesmo. E é sempre uma opção melhor do que um medicamento de farmácia comum, de drogaria, né? Isso. Eu prefiro fazer uma fórmula específica para a pessoa que já conhece, já vê alguns exames, já vê se ela toma algum outro medicamento controlado, porque pode ter interação, ver se ela tem diabetes, ver se ela tem pressão alta, que tem alguns fitos, por exemplo, o chá verde não é indicado para quem tem pressão alta, o chá verde em cápsula, concentrado. Mas daí tem que ver, por isso que também não é bom sair qualquer um indicando, comprando na farmácia o que vê propaganda, já sai comprando, porque a indústria mesmo ela faz propaganda de muita coisa e a pessoa acaba comprando. Na internet sai muita coisa, produto que lançam, perca 20 quilos em um mês. Daí eu que conheço mais assim dessa parte de fito, eu vejo a composição dele que é uma coisa que a pessoa não vai perder. E o pior é que a gente acredita. Sim. Eu acredito, já acreditei muito. E assim, já comprei vários produtos, cápsulas de milhões de coisas e uma coisa que eu acho ainda a formulação, se você vê o preço, eles vendem a R$200, que é uma coisa que você vai numa farmácia de confiança de manipulação e fica 40, 50 Não reais. vai ter aquela embalagem bonitinha. Não vai ter o marketing, a embalagem. O impulso da pessoa que está na internet já compra, já passa o cartão. Caio, foi bem legal conversar com você. Vou sair do programa hoje um pouco mais consciente com o que eu vou comer, com a minha alimentação. E quem quiser conversar com você, tirar alguma dúvida, conhecer melhor o seu trabalho, quais são os seus contatos? Olha, eu tenho um Instagram que é @caiomarcondes_nutrição. Tem o WhatsApp também que pode mandar, que é o 94300-7100. E-mail, que o pessoal hoje é mais Facebook. E-mail não, é o WhatsApp. Você usa o Facebook? O Facebook é nutricionista Caio Marcondes. Que daí e você tem consultório em Jundiaí? Eu atendo em Jundiaí. Jundiaí, em São Paulo eu atendo numa academia, em Jundiaí eu tenho consultório. Muito bom, ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas dicas, pelo nosso bate-papo. Obrigado a vocês, foi um prazer. E a gente fica por aqui, Caderno Digital chega ao fim e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!